Cada momento de empresa precisa de um tipo de fundador. Eu sempre fui uma pessoa muito executora, de fazer muito, e aí chegou um determinado momento da empresa que isso não cabia mais, porque eu acabava sendo o próprio gargalo da empresa. Então, acho que esse aprendizado é um aprendizado muito importante, que acho que todo empreendedor que está numa trajetória de crescimento acaba tendo, é que, cara, você precisa se adaptar, né, aos momentos da empresa. Talvez no momento inicial estava certo eu ter esse perfil. Depois eu tive que mudar o meu perfil para ser um perfil muito mais de liderança e conseguir contratar as pessoas certas e ter uma cultura muito boa na empresa para que a empresa consiga ter essa força, essa musculatura. E aí eu tive que dar 2 passos para trás para voltar a ir para frente, que eu cheguei num momento em que eu vi que a cultura tinha uma importância muito maior do que eu imaginava e que eu precisava fazer alguns ajustes no time. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Founder Mode, o podcast de negócios oficial do Grupo OFO. Meu nome é Guilherme Canineu e no episódio de hoje falaremos sobre a YOU, uma marca de calçados que nasceu com o objetivo de tornar a vida das pessoas mais confortável através de produtos com muita tecnologia, mas ao mesmo tempo com uma cabeça essencial de minimalismo e atemporalidade. O portfólio da empresa é composto por 5 produtos, do tênis casual ao calçado voltado para atividades físicas até o modelo ideal para piscina e praia. Segundo o cofundador e CEO Eduardo Abchiquer, a ideia é sempre incluir produtos que não compitam entre si e que consigam agregar na vida de seus clientes. Atualmente, o e-commerce é responsável por cerca de 80% das vendas da YOU, mas no varejo físico, a startup possui 4 lojas próprias, uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e 2 em Porto Alegre, além de estar presente em lojas multimarca. Além disso, tem o canal de vendas corporativa, no qual empresas como XP e Gol compram tênis personalizados para presentear seus colaboradores. O canal chega a representar entre 10% e 15% do faturamento da YOU. A família de Eduardo sempre esteve envolvida no setor calçadista. Segundo o CEO, ele nasceu dentro de uma fábrica e de uma loja de varejo tradicional no Rio Grande do Sul. E essa conexão ficou ainda mais profunda, pois no começo de sua jornada profissional, trabalhou no e-commerce da marca de sua família. Nos anos seguintes, ele se distanciou um pouco desse mercado e foi trabalhar com tecnologia. Até que, no final de 2016, junto a 4 amigos, decidiram transformar uma ideia em realidade. Criar um tênis que fosse, ao mesmo tempo, confortável, versátil e sustentável. É bem curioso como surgiu essa ideia. A gente viu que tinha um movimento no hemisfério norte, principalmente Estados Unidos e Europa, de calçados feitos de maneira diferente, com mais voltado para tênis, mais voltado para materiais sustentáveis. E aí a gente entrou em contato com essas empresas de fora e falou, putz, a gente tem experiência no mercado de calçados aqui no Brasil, a gente acha os produtos de vocês muito legais e realmente muito diferentes de tudo que tem, e a gente queria trazer aqui para o Brasil. E eles falaram, não, a gente não tem interesse no mercado brasileiro. E aí a gente partiu para o desenvolvimento próprio. E aí durante 2017 a gente partiu para o desenvolvimento de produto. Como eu trabalhava com tecnologia e desenvolvimento de software, a gente testou muito, documentou muito, e o produto só estava pronto quando a pessoa abria o sorriso de orelha a orelha. Então essa era a nossa métrica principal. Unindo os saberes das áreas calçadista e financeira, enxergaram uma oportunidade e um material nobre, a lã merino. Segundo Eduardo, nada nem parecido existia no Brasil. A lã se tornou o elemento central do projeto. Extremamente macia e inteligente, atua como isolante térmico natural, aquece no frio, refresca no calor, é respirável e delicada ao toque. Além disso, possui uma propriedade antibacteriana muito forte, o que evita o chulé. Mas havia um grande desafio. Para ter um toque muito bom no pé,
e para poder ser usado sem meia, que sempre foi a nossa ideia, para ser lavado e não se destruir, assim, todas essas propriedades técnicas, a gente não conseguia desenvolver isso no Brasil. Então, assim, máquina, conhecimento, momento, a gente começou a rodar o mundo todo atrás desse tipo de tecnologia e desse tipo de lã merino muito bem trabalhada para conseguir chegar nesses atributos. E a gente foi encontrar na Itália, a gente encontrou um parceiro que acreditou no nosso sonho e nos ajudou a desenvolver o material. E aí foi muitos testes, muito ida e vinda de material da Itália para a gente conseguir montar o nosso produto aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, e fazer os testes com os clientes e botar o produto para venda. Então, foi um pouquinho esse processo e a gente conseguiu chegar num super produto que foi evoluindo também com o tempo. E hoje a gente sempre manteve esse DNA. Hoje a gente não usa só lã merino, hoje a gente usa garrafa PET reciclada e rastreada, a gente usa algodão orgânico, a gente usa poliamida biodegradável, a gente usa EVA verde. Então, assim, a gente começou a usar essa cabeça de inovação, de desenvolvimento de material, de testar a ponta, de testar tecnologia. A gente também foi a primeira empresa de calçado brasileira a utilizar grafeno, que é um material derivado do grafite, que dá super resistência e a usar em calçados. Então, assim, sabe, a gente quer sempre estar muito à frente da tecnologia de material e acho que isso está muito no nosso DNA. E a gente até hoje segue usando também o lã merino em alguns dos nossos modelos por ser um material incrível. Mas o obstáculo era grande. Como transformar uma fibra fina e sofisticada em um calçado resistente, urbano e cheio de estilo? Assim, em 2017, depois de um ano de desenvolvimento e um investimento inicial de R$1 milhão, nasceu a YOU. O nome, uma fusão de Young em inglês, que significa jovem, Urban em inglês, que significa urbano, e Wool em inglês, que significa lã, que traduz o espírito da marca: contemporânea, conectada e com raízes em uma matéria-prima milenar. O modelo escolhido para o lançamento foi o e-commerce. As primeiras vendas foram para a família e amigos. Eduardo relembra dizer às pessoas do seu círculo social para esquecer qualquer coisa que não fosse YOU como presente de Natal naquele ano. Para fazer a marca chegar a mais pessoas, começaram a divulgá-la através de eventos. Uma empresa de um dos sócios da YOU era a Startse, Escola Internacional de Negócios focada em inovação e tendências da nova economia. Assim, a YOU começou a participar de eventos organizados pela Startse ao longo de 2018, e a cada evento tirava entre 80 e 100 pares de venda. Outro ponto importante, que chegou a representar 35% da receita da startup, foi o modelo Member Get Member. Se uma pessoa usasse, gostasse e indicasse o produto a um conhecido, esse conhecido ganhava um benefício, enquanto a pessoa que estava indicando ganhava um crédito para usar na YOU. Ao longo dos meses, foram desenvolvendo técnicas mais focadas no digital, passando a trabalhar mais com influenciadores e blogs de viagem. O resultado disso foi que, entre seu quarto e quinto mês de operação, a companhia já havia conseguido alcançar o break-even. Mais do que calçados, os fundadores estavam criando uma proposta de estilo de vida. Cada passo deve ser leve, consciente e confortável. É nessa intersecção entre tradição, inovação e impacto positivo que a YOU encontrou seu diferencial. Ao final de 2018, a empresa superou por muito suas expectativas de venda. Venderam quase 10 mil pares, enquanto a projeção era de 1.800. Corta para 2019, a startup passou a ver seu nome cada vez mais presente na boca das pessoas. O motivo? A aparição da marca em programas da Globo, como Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Eduardo lembra que, antes de o episódio ser veiculado, estavam vendendo entre 200 e 300 pares por mês. Pouco tempo após a veiculação, venderam 1.500 em apenas um dia. O ano também ficou marcado pela primeira interação da YOU com o varejo físico. Segundo o CEO, as lojas físicas começaram com uma mentalidade muito similar
a de uma startup de tecnologia, testar hipóteses. E no início de dezembro de 2019, abriram uma pop-up store no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. A gente conseguiu uma oportunidade lá, o pessoal do Iguatemi sempre foi muito parceiro nosso. E aí a gente abriu a nossa primeira loja pop-up e a gente viu que, vendemos pra caramba, assim, porque a gente já tinha uma presença online bacana. São Paulo era a nossa principal venda, segue sendo. E aí a gente abriu a loja e, as pessoas que estavam na dúvida de experimentar o produto, elas queriam ir na loja para experimentar. Então a gente conseguia levar muita gente para a loja e se pagou, né? O negócio parou de pé. Por último, em dezembro daquele ano, eles encontraram uma oportunidade de negócios que segue sendo utilizada até os dias de hoje: o canal de vendas corporativo. Em um evento da Startse, conheceram o pessoal da Loft, startup brasileira de tecnologia imobiliária que simplifica a compra e venda de imóveis por meio de uma plataforma digital. Apaixonados pelos calçados da YOU, pediram uma versão que tivesse a sola com a cor da empresa, o laranja. No final de 2019, venderam quase 30 mil pares, quase o triplo do ano anterior. O resultado foi tão satisfatório que a YOU, combinado com o sucesso da pop-up no JK Iguatemi, montou uma estratégia para 2020 que incluía múltiplas lojas físicas. Mas com a chegada da pandemia, tiveram que adiar um pouco esse plano. Mas apesar das múltiplas dificuldades enfrentadas, no final do ano, receberam uma demanda do Nubank para atender todos os colaboradores, cerca de 4 mil na época, o maior pedido até então da história da startup. E foi a partir desse pedido do Roxinho que a YOU percebeu que tinha um canal que poderia realmente ser aproveitado. Já em 2021, Eduardo percebeu que precisava adaptar os produtos de sua marca para a situação atual, na qual parte da população ainda passava boa parte do tempo em casa. E diante desse cenário, em junho, nasceu o YOU Home, uma pantufa feita para usar no conforto do lar. O resultado, a maior venda da história da empresa até então. Mas o desafio principal da pandemia foi outro. O preço de sua matéria-prima, a lã merino, subiu muito porque a taxa de câmbio entre real e euro disparou. O desafio principal da pandemia foi que a nossa matéria-prima a gente pagava em euro. E o euro era 3,50 quando a gente começou o negócio, e na pandemia ele chegou a bater quase 7. Então, isso diminuiu muito a nossa margem, a gente teve que aumentar o custo do produto e a gente teve que se adaptar ao momento. Então, assim, foi nesse momento que a gente viu, como uma boa empresa assim, que sempre testava hipóteses, será que a gente é uma empresa de um só produto ou a gente consegue ter outros produtos no portfólio? A gente conseguiu provar em 2021 que sim. Então a gente lançou o Home e a gente já estava em desenvolvimento e a gente conseguiu lançar o YOU Fit, que hoje é o nosso best-seller, hoje responsável por 60% da nossa venda, que é um produto feito de garrafa PET reciclada e algodão orgânico, com foco mais em fazer exercício e ter um look também casual, assim, um exercício que pode usar no escritório. Então, para trabalhar e para passeios casuais. E aí a gente, com esses dois produtos, assim, a gente, 2021, praticamente dobramos de tamanho. 2022 a gente praticamente dobrou de tamanho também. Então a gente entra num ciclo de crescimento muito forte, que foi um momento que a gente identificou que a gente precisa trabalhar também novos produtos aqui para conseguir atrair novos clientes e outras ocasiões de uso, para inclusive para os nossos clientes fiéis terem o que comprar a mais da gente. Então, acho que foi um super insight aí, um super caminho de crescimento que a gente descobriu. Também em 2021, a YOU retornou os testes com lojas físicas, mantendo o pensamento de experimentação, primeiro pop-ups, para depois evoluir para um ponto físico. No ano seguinte, a YOU reforçou sua identidade por meio de uma estratégia de colaboração, começando com Eduardo Cobra, um dos artistas de grafite mais famosos do mundo. Mas não foi fácil convencê-lo. A gente viu que tinha alguns cases internacionais sendo feitos, a gente não sabia muito bem como fazer. Eu sei que eu comprei um livro, Fórmula de Lançamento, e aí fiquei completamente obcecado nesse livro.
E a partir desse livro, a gente já tinha uma collab que a gente gostaria muito de fazer, um artista que a gente é muito fã, que é o Eduardo Cobra, que é hoje talvez um dos nomes mais expoentes do Brasil internacionalmente, em termos artísticos. E aí a gente começou a conversar com ele, a gente demorou uns 2 anos aí nessa conversa, eu tive que ir para casa dele, ficar em Itu, conversar com ele, explicar sobre a empresa, porque não era algo que ele costumava fazer, mas a gente conseguiu unir nessa ideia de colaboração um nome muito bacana, que a gente era muito fã, que a gente tinha muito alinhamento com a marca, que foi o Eduardo Cobra, a arte dele, que é fantástica, o nosso propósito de empresa, o nosso material, ele gostou muito da nossa ideia de materiais sustentáveis, de uso de garrafa PET, acho que isso também está muito alinhado com a visão de mundo dele. E um terceiro elemento, que é um elemento de ajudar alguma causa, né? Ele tem o Instituto Cobra, que aproxima pessoas em situação de vulnerabilidade do mundo da arte. É um trabalho muito bonito que eles fazem. E aí a gente conseguiu unir esses 3 pilares e fazer a nossa primeira colaboração. Então, a gente usou toda uma estratégia de fórmula de lançamento e conseguimos 4.000 pares com uma arte exclusiva do Cobra para esse produto, impressa no Solado. Foi fantástico isso. Também uma tecnologia que não existia, que a gente foi atrás de como fazer, assim. E aí a gente lançou 4.000 unidades numeradas, do 1 ao 4.000, e começamos a vender. E, para nossa surpresa, sim, a gente imaginava que ia vender tudo em 1 ano. A gente vendeu todos os tamanhos, que no calçado isso é muito difícil, a gente tem 12 tamanhos, todos os tamanhos em 3 meses. Então, foi super legal, a gente fez uma diferença gigante nesse projeto, e é algo que a gente ficou muito orgulhoso. E aí a gente conseguiu ver que, só que ao mesmo tempo, né, respeitando o que a gente tinha falado, a gente não fez mais pares, porque a gente tinha essa diretriz de ser 4.000 pares numerados, uma edição super exclusiva. A gente respeitou esse critério. E aí a gente conseguiu uma projeção muito grande da marca, um crescimento muito, muito expressivo da marca. O resultado, em 2022, a empresa superou a marca de 100.000 calçados vendidos em seus primeiros 5 anos de existência. E não parou por aí. Logo no início do ano seguinte, a Disney o chamou para conversar com o objetivo de criar algo juntos, visto que em 2023 completaria 100 anos de existência. Mas durante essa conversa, Eduardo foi além e provocou a gigante do entretenimento com a seguinte pergunta: o que acha da Yu ser o tênis oficial dos 100 anos aqui no Brasil? O projeto foi aprovado e a Yu conseguiu essa exclusividade, partindo, nas palavras do CEO, para o projeto mais ambicioso da empresa até então. A startup lançou quase 10.000 pares numerados, que combinavam a nostalgia dos personagens icônicos com a tecnologia de conforto da marca. Frases célebres de filmes, pins de metal personalizados e detalhes em baixo relevo transformaram o modelo em uma cápsula de memórias e magia. Um calçado que não só vestia os pés, mas também carregava histórias. E é claro que essa ação vingou. Venderam quase R$1 milhão em apenas um dia. Também em 2023, a Yu transferiu sua produção para uma fábrica maior e mais especializada no primeiro trimestre, resultando em um salto de 1.000 para uma capacidade de aproximadamente 7.000 por dia, e mudou seu centro de distribuição logística para Extrema, Minas Gerais. A empresa também apostou em canais próprios para comercializar seus produtos e manter ativa a base de mais de 200.000 clientes. Corta para 2024, mais uma collab entraria no forno, agora para ser o tênis oficial dos 40 anos do Rock in Rio. O que foi muito legal do Rock in Rio e de trabalhar com o Rock in Rio é que a gente conseguiu ter a dimensão do que eles fazem. Assim, é muito grande, é uma história muito bonita. Então, assim, a gente conseguiu botar ali a programação do Rock in Rio
em 1985, foi o ano inicial, na palmilha do tênis. Então, a gente conseguiu contar uma história muito legal. A gente estava vendendo lá no evento, inclusive. Então, assim, talvez por ser gaúcho e ser um pouco alienado, eu não tinha noção do tamanho, assim, eu fui no evento também a primeira vez. Então, assim, foi muito legal descobrir e entender o profissionalismo que rola aqui no Brasil e num evento dessa magnitude, assim. Então, foi muito legal, foi, obviamente, diferentes proporções, né, da collab da Disney, a collab do Rock in Rio, mas foi muito legal conhecer e estar próximo e fazer parte dessa história de alguma forma. Já em outubro, reforçou ainda mais seu compromisso com a sustentabilidade e a economia circular ao lançar o Slide, chinelo feito com 40% de garrafas PET recicladas e rastreáveis. Em apenas 2 meses, reciclou mais de 1.700 garrafas. Como resume Eduardo, o compromisso da YOU vai além da reciclagem. Cada material reciclado tem origem conhecida e isso garante que o impacto ambiental seja genuíno. Também em 2024, já entrando em 2025, a empresa realizou um trabalho importante fora dos holofotes da mídia, olhando para os custos e margem para tornar a YOU sustentável, que entrega resultados e cresce com o próprio resultado. Já em 2025, um dos passos mais importantes dados pela YOU foi a entrada no atacado, com monomarcas e multimarcas que exemplifiquem seu estilo de vida. Eles começaram com a Yogini, que é uma marca de roupa casual esportiva feminina, tendo seus produtos atualmente disponíveis em cerca de 13 lojas, depois entraram no Cidade Matarazzo, complexo de luxo em São Paulo que abriga diversas lojas e espaços, e recentemente nas lojas Manha Bosco, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Para Eduardo, o atacado tem potencial para representar até 40% do faturamento da empresa no médio prazo. Em setembro, lançaram sua linha Slip-On, que é um modelo leve e super prático de vestir, pois não tem cadarço e é feito para usar sem meia. No marketing, embora as collabs sejam o que mais chama a atenção da mídia, Eduardo comenta que eles não deixaram de lado a estratégia de influenciadores implementada lá no início da jornada da YOU. Mas assim como a empresa durante o período da pandemia, ela sofreu ajustes e adaptações. A gente sabe ali que 2019 era assim, muito tiro certeiro e assim, porque a entrega era gigante. Assim, se a pessoa tinha 100 mil seguidores, entregava para 90, 80, entendeu? Então, era algo muito diferente. Então, a gente investiu bastante nessa estratégia e depois a gente foi mudando. Em 2020, o algoritmo mudou e a entrega ficou muito mais restrita. E aí a gente começou a trabalhar uma estratégia de influenciadores que são a cara da marca. E aí são contratos mais longos, e aí é o que a gente usa até hoje. E então esses influenciadores grandes e de expressão, a gente costuma trabalhar em um longo prazo com eles, para que eles nos ajudem a posicionar a marca, para ser a cara da marca, e ir conversando com a base deles gradualmente. E aí uma outra estratégia que a gente acoplou foi a estratégia de embaixadores, que hoje a gente tem mais, se não me engano, o número deve estar na casa de uns 100 embaixadores, e é um número que a gente tem meta aí de crescer ainda mais, mas são micro-influenciadores que são embaixadores da marca e são pagos na performance e nos ajudam a expandir o conhecimento da marca. Assim, acho que é algo também bem legal que a gente faz. A gente sempre tenta criar um programa diferente dos programas que estão aí, para exatamente ter esse diferencial e esse aprofundamento com a marca, né? A gente sempre tenta ter uma relação um pouquinho mais profunda com a marca do que simplesmente, fui lá, testei, deu certo. Não, então... E não pensem que o nome YOU se restringe apenas ao Brasil. A empresa mantém operação internacional na Europa há 3 anos, com vendas para 8 países por meio do e-commerce. Nos Estados Unidos, a atuação ocorre há 1 ano e meio, também via vendas online. Em 2025, a empresa alcançou o marco de 85 milhões de reais em faturamento ao longo de 7 anos. Ao todo, já vendeu mais de 400 mil pares em canais diretos ao longo de sua trajetória. Atualmente, sua equipe é composta por cerca de 40 colaboradores.
sobre como foi superar os maiores desafios ao longo dessa trajetória com a IU, além de seus principais aprendizados, esta foi a resposta de Eduardo. Eu acho que o principal aprendizado é que cada momento de empresa precisa de um tipo de fundador e líder. Então, acho que esse foi um dos principais aprendizados. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito executora, de fazer muito. E aí chegou um determinado momento da empresa que isso não cabia mais, porque eu acabava sendo o próprio gargalo da empresa. Então, acho que esse aprendizado é um aprendizado muito importante, que acho que todo empreendedor que está numa trajetória de crescimento acaba tendo, é que, cara, você precisa se adaptar, né, aos momentos da empresa. Talvez no momento inicial estava certo eu ter esse perfil. Depois eu tive que mudar o meu perfil para ser um perfil muito mais de liderança e conseguir contratar as pessoas certas e ter uma cultura muito boa na empresa para que a empresa consiga ter essa força, essa musculatura. E aí, eu acho que esse foi um dos meus principais aprendizados, que eu tive que dar 2 passos para trás para voltar a ir para frente, que eu cheguei num momento em que eu vi que a cultura tinha uma importância muito maior do que eu imaginava e que eu precisava fazer alguns ajustes no time. Então, eu acho que esse é um dos principais aprendizados. Acho que o segundo aprendizado também é de resiliência, porque empreender é muito difícil. Empreender no Brasil é um nível extremo de dificuldade, porque tem fatores externos aí que acabam do dia para a noite te botando em situações muito difíceis. Então, mas eu acho que esse segundo aprendizado ele é muito forte. Assim, acho que vai ter dias bons, vai ter dias ruins, mas o mais importante é acreditar muito no que faz, acreditar muito no potencial próprio, no potencial da marca e nunca tirar isso da frente. É o que faz a gente sempre estar avançando. A IU foi fundada por Eduardo Abchiquer, Eduardo Glitz, Pedro Engler, Marcelo Maisonave e André Piccoli. Este é o Founder Mode. E não deixe de compartilhar esse episódio nas redes sociais ou no WhatsApp e deixar o seu comentário aqui no Spotify para contar o que você achou. Um grande abraço e até semana que vem. Esse programa foi produzido por Waffle.